Ok, pessoal, vamos lá, né? Vamos começar mais um estudo. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo e nós estaremos juntos aqui estudando em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, da qual fazemos parte. Quem quiser nos conhecer, todos os sábados, né, às 16 horas da tarde, nós temos as nossas reuniões públicas, né, todo sábado, palestra, passe e atendimento para aqueles que necessitarem. Às vezes a pessoa está com problemas físicos, emocionais, espirituais, né, e precisa conversar, precisa entender melhor o que está ocorrendo. Então nós estamos ali à disposição, né? Inclusive pessoas que estão com problemas de mediunidade, né? Às vezes a mediunidade aparecendo e a pessoa não entende o que está ocorrendo, né? Então a gente pode orientar, a gente pode auxiliar nesse momento de necessidade, tá? Quem estiver precisando, só nos procurar. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar sequência. Nós vamos terminar hoje o capítulo 25, em torno da fixação mental, né? Nós vamos provavelmente terminar o capítulo 25, a não ser que não dê tempo, né? Nós não temos tanta pressa, mas, né, se tudo der certo, a gente termina esse capítulo, tá? Então vamos lá, né? Nós estamos falando, o Aulus estava explicando a respeito da fixação mental, né? Ele foi questionado ali pelo André Luiz, pelo Hilário, né? A respeito da fixação mental. Então ele está explicando o que acontece nesse caso, né? Da pessoa se fixar numa determinada situação no tempo e no espaço, e passar muito tempo ali, ela continuar fixada naquilo, né? Acaba atrasando, por vezes, até séculos da sua existência na fixação mental, né? Naquela introversão que a gente estava explicando na semana passada, né? Aquela introversão inconveniente, né? Mas que às vezes acontece da pessoa cair, né? E associado sempre aos deslizes morais, né? Associado sempre aos problemas de ordem moral, né? Aos erros cometidos. Ou mesmo quando nós sofremos uma ação, por não sabermos lidar, não sabemos reagir àquela ação que nós sofremos, né? Porque nós não nos fixamos apenas por fazermos mal a alguém, né? Nós nos fixamos por não sabermos reagir bem ao mal que sofremos também. Eu já conversei com espíritos há séculos paralisados na dor após uma situação muito difícil pela qual passou, através da, né, uma situação que a pessoa vivenciou. Então, quer dizer, o modo como a gente reage também ao sofrimento pode nos fazer paralisar também, né? Então aí o Aulus explica, né? Eu coloquei, não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada em si mesmando-se é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação, né? Então, o que acontece? A pessoa, quando ela se fecha no círculo estreito de si mesmo, né? No círculo estreito de si mesmo, só se interessando pela própria dor, né? Quer dizer, ela se fecha ali naquele egocentrismo e não olha mais a dor do outro, só se preocupa com a própria dor dela, né? Então nós vamos nos alienando do mundo de fora. Nós vamos deixando de interagir com o mundo de fora, inclusive de ajudar alguém que pode ser que esteja sofrendo mais do que eu, né? Frequentemente a gente encontra pessoas que estão passando por mais dificuldade que a gente,
estão com sofrimentos mais acerbos do que a gente, né? A Vilani colocou, né? Toda ação gera uma reação, exatamente. E essa nossa ação de nos mantermos fechados no círculo estreito da nossa própria individualidade, né, faz com que tenha uma reação também na nossa vida negativa, né? Nós acabamos nos alienando da existência que está ao redor, né? E aqui o Aulus fala, né? A pessoa fica presa à própria dor, né? Não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor, da própria ociosidade, né? Que é uma outra questão, né? Quer dizer, posso não ter passado por um sofrimento e tal, mas eu me mantive ocioso. Fui me deixando dominar pela preguiça, pela ociosidade, né? Pela morosidade. Fui me entregando à indolência, né? Em que eu fui me gostosamente me entregando, né? Enfraquecendo a vontade, porque é o que acaba acontecendo, a gente vai enfraquecendo a nossa vontade. A vontade é um músculo que eu preciso desenvolver, é um músculo que eu preciso fortalecer. Não adianta falar, estou sem vontade, estou sem vontade. Eu preciso fortalecer a minha vontade. Eu não posso deixar, né, que atrofie esse músculo, ok? Então, da ociosidade também, a gente falou a pessoa só se preocupa com a própria dor, ou se prende à ociosidade, ou do próprio ódio, né? Quer dizer, às vezes é o ódio, eu sofri uma ação, aí eu quero me vingar. Então aquilo também eu acabo me fixando através do ódio, né? Aí o que acontece com a pessoa? Ela vai se ensimesmando aqui, né? A pessoa vai ficando presa a si mesma. E é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. A gente vê o urso lá que hiberna, né? Tantos meses lá. É como se a gente entrasse na hibernação, né? Após a morte, né? Quando a gente viu, né, sobre isso na semana passada, após a morte agravam-se. A nossa introversão, ela se agrava. Fica mais difícil, né? Porque aqui na Terra a gente tem pessoas que nos estimulam de alguma forma, nos chamam a atenção, nos forçam de alguma forma, né, a sairmos um pouco de nós mesmos, tá? Mas e na vida espiritual? E lá no umbral, né? A gente não encontra pessoas que vão nos ajudar, né? A não ser, logicamente, os espíritos amigos que tentam se aproximar de mim, mas eu tô introvertido lá no meu ambiente pessoal, que eu cultivei a vida inteira, eu não consigo enxergá-los. Por isso que levam os espíritos sofredores para as reuniões mediúnicas, para que, quem sabe lá, eles consigam, né, fazer o espírito fazer uma prece, o doutrinador consegue conversar com ele para ele sair daquele ensimesmamento que ele entrou, naquela introversão, né, naquela frequência baixa que ele entrou, para que ele saia desse sono letárgico. E é um sono mesmo, entra num sono, a pessoa dorme mesmo. Como se fosse aquele estágio de pupa que chama, né? A borboleta, né? A borboleta quando entra naquele casulo, né? Só que aqui não é uma situação positiva da pessoa que vai sair como uma borboleta, não. Entra naquele casulo ali e fica ali hibernando indefinidamente, né? Ok? Certo, pessoal? A Selma Correia colocou: eu me preocupo muito mais com os outros do que comigo. É bom a gente se preocupar com os outros, né, Selma? É que a gente precisa fazer esses dois movimentos, né? Nos preocuparmos com os outros para ajudar naquilo que for importante ajudar, naquilo que for necessário, principalmente se a pessoa quiser, né? Porque a gente às vezes quer ajudar o outro sem que o outro queira, mas acaba sendo inconveniente, né?
mas ajudar ao outro no que for necessário, que o outro queira, permita e, né, até peça ajuda, e olhar para dentro de nós para as nossas necessidades, que também existem. Às vezes a gente foge da gente através do outro, né? Então a gente foge de encontrar coisas importantes em nós, identificar coisas importantes, superar coisas importantes em nós, a gente usa os outros para fugir de nós. Então, né? Às vezes a gente usa os outros para fugir de nós. E a gente, às vezes, fica em nós para fugir dos outros. Só que sempre que a gente está fugindo, vai ser uma situação inconveniente, uma situação negativa. Quando a gente está fugindo das coisas, né? Quer dizer, o enfrentarmos, lidarmos com o outro, convivermos com o outro, ajudarmos o outro e tal, ajuda. Assim como também enfrentarmos a nós mesmos, olharmos para dentro de nós, superarmos as nossas situações. Então são dois movimentos complementares. Às vezes a pessoa olha muito para os outros e precisava olhar um pouquinho para dentro de si, né? Para melhorar algumas coisas que estão lá dentro também, né? Ok. A Selma até colocou, comigo essas pessoas acabam sempre entrando nas minhas amizades e não são legais. Aí, Selma, aproveitando que você está falando, a gente pode questionar assim, mas por que que eu estou atraindo pessoas assim, né? O que que está existindo dentro de mim que está fazendo essa conexão, né? Aí é importante a gente identificar isso. Por quê? Porque frequentemente é o que está ocorrendo, né? Existem coisas dentro de mim, do meu inconsciente, padrões mentais, emocionais, comportamentais que eu não estou nem percebendo. Eu fico mantendo esses padrões e atraindo situações que se repetem na minha vida, né? E eu não sei por quê, mas aí quando eu começo a parar em mim, a observar, me conhecer, me tratar, aí eu começo a identificar esses padrões e começo a ter condição de alterá-los, né, com o tempo, tá? Então vamos lá. Isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Então olha lá, né? Então, o que que acontece geralmente? A pessoa vai se ensimesmando, ela tende a se isolar do mundo externo. Por quê? Porque ela não está conseguindo se relacionar bem com as pessoas, porque é uma pessoa que só está pensando em si, é uma pessoa que só fica presa ao passado, presa à sua dor, se torna muito reclamadora, né? Vai se tornando uma pessoa difícil de conviver no trabalho, difícil de conviver onde for, né? Então ela começa a ter reações negativas. Por quê? Porque ela está fixada em coisas negativas. Então ela dá estímulos negativos para os outros, né? Ela exterioriza estímulos negativos e recebe retorno negativo. Quando a gente estiver achando assim, oh, minha vida está difícil, que as pessoas são todas negativas, está tudo complicado, a gente tem que parar. Por que que eu estou colhendo esse tipo de colheita? Por que que eu estou colhendo esses resultados? A questão está em nós, não está no outro. Os outros vão espelhar aquilo que eu estou irradiando, né? Os outros vão apenas espelhar. A vida vai se configurar a espelhar o que eu estou irradiando, né? O que o meu inconsciente está irradiando, ok? A minha energia, né? Então, as soluções estão dentro de nós. O mundo não vai mudar porque eu quero. Ele vai mudar, o mundo, a minha relação com o mundo vai mudar a partir da identificação daquilo que está precisando mudar dentro de mim. Aí eu começo a mudar e começo a colher um resultado diferente. A minha relação com o mundo muda e se torna até agradável, positiva, saudável, né? Mas aqui, ó, o Aulos dizendo, a pessoa se isola do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz.
o desequilíbrio que está existindo, como eu disse para vocês agora há pouco, né? Está no inconsciente da pessoa, que ela não percebeu, ela não se conscientizou, né? Aquele desequilíbrio que está existindo, ela acha que é normal. Não, eu não quero, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de convivência, eu não gosto. Mas se você vai falar alguma coisa, a pessoa fica brava com você, porque ela acha que é normal, é apenas uma opção, né? Hoje em dia todo mundo acha assim, tudo é opção, é só opção, né? Não tem nada por detrás da opção, não tem a psicologia da pessoa, as emoções da pessoa, a história da pessoa, as outras encarnações, é tudo uma opção apenas, né? Só que isso é um reducionismo muito grande, né? Isso é reduzir a pessoa a uma suposta opção, sem que exista base nenhuma para essas opções. E existe, sempre existe. Nada é do nada. Tudo tem uma causa, tudo tem um começo, tudo tem um desenvolvimento, né? Tudo tem uma trajetória. E quando a gente começa a sair dessa questão, só opção, eu começo a olhar para dentro, começo a entender a minha história, eu começo a me conhecer, aí eu vou vendo que não é só uma questão de opção, de se isolar, por exemplo. É porque eu não estou conseguindo me relacionar bem, não está sendo eficaz o meu relacionamento. Eu não estou extraindo prazer da minha convivência. Aí eu começo sutilmente, tendo esse desequilíbrio oculto dentro de mim, eu começo a me afastar das pessoas, começo a me afastar das instituições, dos grupos, né? Começo a me afastar daquilo que eu não estou conseguindo lidar. Ao invés de parar, analisar, tentar mudar o que precisa mudar e aí conseguir extrair o prazer, conseguir extrair bons resultados do relacionamento, né? Que é o que a gente precisa fazer, né? Quando algo não está bem, a gente precisa mudar e melhorar, né? Para que o resultado seja positivo, né? Então a pessoa vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Quer dizer, na verdade, vai havendo um comprazimento, né? A pessoa vai se comprazendo, né? Ela vai gostando, de certo modo, de se isolar. Por quê? Porque aí eu não sou desafiado a vencer a mim mesmo, eu não sou desafiado a mudar, eu não sou desafiado a me conhecer. Então é uma solução fácil. Eu apenas me isolo, acabou o problema. Essa é a grande tentação. Essa é a grande tentação, pessoal. Por que tentação? Porque a pessoa vai se isolando cada vez mais, vai se afastando, porque é uma solução fácil. Eu elimino o ser humano da minha vida, vou morar na montanha ou no prédio, né? Hoje em dia tem as montanhas modernas, né? Eu vou morar lá no meu apartamento e vivo só para mim, só comigo, né? Comigo e com os obsessores, né? Que estão me circundando ali, né? Só que essa solução fácil, né, de eu ir tirando, quase que excluindo os relacionamentos, isso aí vai tendo um preço muito alto. Por quê? Porque eu vou caminhando vida afora, cada vez mais introvertido, cada vez com menos alegria, porque todo equilíbrio de alegria é procedente do relacionamento, da troca energética com as pessoas, né? E acabo desencarnando, como o Aulus falou aqui, né? Acabo desencarnando e continuando esse processo, acentuando esse processo no plano espiritual, né? Que é o que ele está falando, que a pessoa vai entrando num sono letárgico, né? Vai entrando numa paralisia aí, que pode durar séculos até. Tá? Então, é uma tentação. É uma tentação, pessoal. É uma tentação. Você não assumir compromissos. Eu não gosto de compromisso. Não gosto de ter hora marcada. Eu quero ter a minha liberdade, entre aspas, né? Só que olha só, a pessoa vai tendo tanta liberdade para viver só consigo mesmo que ela acaba presa em si mesma. Acaba perdendo a liberdade. Você vê que coisa, né? Olha só, a gente quer a liberdade. Não gosto de horário, não gosto de compromisso.
tal, né? Cobrança, não gosto. Isso tudo é normal. A gente ter compromisso, ter horário, ter cobranças. É bom, porque faz a gente se mexer, faz a gente melhorar. Mas a pessoa, eu não gosto, não gosto. Eu quero a minha liberdade, né? Para fazer a hora que eu quero, tal. Só que tem um preço altíssimo. Tem um preço altíssimo, né? Por quê? Porque é no grupo que eu vou me planificar. Eu vou ter momentos sozinho, vou ter momentos de ociosidade também, vou ter momentos gostosos de não fazer nada, isso é normal. Mas quando eu vou transformando a minha vida nisso, aí começa a ser um problema, né? E aí eu acabo preso em mim mesmo, narcisicamente, né? Fico como o mito do Narciso lá, fico paralisado na contemplação da minha própria imagem, né? Fico preso a mim mesmo, certo, pessoal? A Raquel Rodrigues colocou, né? Boa noite, Alexandre. É por isso que muitas pessoas entram em depressão por se enclausurar. É um processo que anda junto, né? A pessoa vai. Às vezes é difícil saber o que começou primeiro, né? A pessoa vai se fechando, vai se deprimindo, né? Ou vai se deprimindo, vai se fechando. São várias coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Os insucessos, coisas que ela já traz do passado, o jeitão da pessoa, que ela precisa se esforçar também para ir melhorando, para ir mudando, né? Mas aí a pessoa começa a ter resultados negativos e vai desanimando, vai se deprimindo, né? E aí vira um círculo vicioso, né? É através, a Raquel colocou o outro, às vezes é o espelho, né? Exatamente, Raquel. Eu me conheço através do outro, eu lembro quem eu sou através do outro, né? Eu lembro, de vez em quando eu falo isso para vocês aqui, vocês me fazem lembrar que eu sou espírita, né? Vocês me fazem lembrar dessa faceta da minha vida, desse papel que eu represento, né? Minha esposa me faz lembrar que eu sou marido, meus filhos me fazem lembrar que eu sou pai, meus amigos me fazem lembrar que eu sou amigo também, os meus pais me fazem lembrar que eu sou filho. Então eu vivo vários papéis e existe essa complementariedade, né? Então nós ajudamos uns aos outros a lembrarmos quem nós somos, né? E vamos transitando nesses vários papéis. Agora imagina quando a pessoa vai se isolando de tudo e de todos. Ela vai esquecendo quem ela é, né? Ela vai esquecendo quem ela é. Ela vai deixando de exercitar os vários papéis, né? Vai deixando de exercitar os vários papéis. E cada papel possui estímulos para o meu desenvolvimento. Eu, como pai, tenho coisas que só desenvolvo como pai. Eu, como filho, tenho coisas que só desenvolvo como filho. Eu, como marido, tenho coisas que só desenvolvo no papel do marido, do espírita também, do profissional, né? Então, são estímulos para desenvolvimento. Se eu vou fugindo desses estímulos, né, eu vou perdendo os motivos de sair de casa, eu vou ficando desmotivado, cada vez mais desmotivado, né? A Mari colocou, eu sou feliz sozinha, isso é normal? Então, aí que está, Mari. A gente pode ficar feliz, entre aspas, sozinho, porque fica gostoso, aí que está a tentação, né? É que nem o sapo que morreu cozido na panela. Tá quentinho, vai ficando, né? Tá tão gostoso. Aí eu sento lá, pego lá os meus biscoitinhos e vou assistir as séries, que não acaba nunca as séries, né? As séries de filmes lá no Netflix ou onde seja que for, né? Aí tão gostoso, né? Eu pego meu pratinho lá, um suquinho, sei lá, fico lá com os gatos pulando em cima, cachorro, tá tão gostoso, né? E fico lá. Só que eu posso passar a vida inteira desse jeito. Saio para trabalhar, vou para lá, vou para cá, mas né, vou restringindo a minha vida, né? Não que a gente depende do sozinho como, né? Às vezes você teve um companheiro, não tem mais, aí tá sozinho e se sente bem, ok, né? Mas você tem condição de exercitar
a vida de relação, aprender, estudar, trabalhar, ajudar, né? Isso não tem problema nenhum, né? Depende o sozinho como que a gente tá falando, né? Então, agora, se a gente vai se fechando, né? Se isolando e sozinho mesmo, né? Aí vai complicando a coisa, né? Mas a gente se compraz nisso, né? E aí que tá o problema. É como qualquer droga, né? Se a gente vai se fechando, a gente vai se furtando a certos problemas, que as pessoas me traziam certos problemas, certos desafios, né? E aí eu vou me isolando e não vou tendo mais aqueles problemas, entre aspas, que as pessoas me traziam. Só que eu também não tenho o aprendizado que eu estava tendo. Eu não tenho um crescimento emocional, né? Que a convivência me proporciona e tal. Então aí também eu não vou me desenvolvendo, né? Tá? Certo? Vamos lá? Aí que o Aulus continua, né? Nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesma, né? A pessoa quando vai se fechando muito no seu próprio universo, ela vai deixando de ouvir, de ver, de sentir além daquele universo em que ela vive. Aqui na Terra, dá uma impressão de normalidade, né? Os espíritos falam, tem pessoas que convivem com a gente com vocês encarnados que parece que está tudo normal. Quando desencarna, aí a realidade aparece, né? Aquilo que era tido como normal aqui na Terra, aí no plano espiritual é que a realidade aparece, né? Eclode ainda mais essa introversão inconveniente, a pessoa fica lá paralisada, né? Aí continuando. André lembrou-se nesse ponto das consciências que dormitam, que dormem, né, após a morte, quais múmias espirituais. Porque o André Luiz ele viu isso no livro Os Mensageiros, né? Ele conta nesse livro que ele viu certos pavilhões enormes e as pessoas lá dormindo como se fossem múmias, né? Durante muito tempo ali dormindo, né? Então André Luiz perguntou, ele lembrou disso, falou, ia ser aqueles espíritos que dormem após a morte, como se fossem múmias, né? Aí Aulus informou que tais espíritos sofrem nesse repouso angustiosos pesadelos, né? Inclusive é o que a gente viu no livro Os Mensageiros, né? Se quem quiser ler, é importante esse livro. É o segundo do André Luiz, né? Tem o Nosso Lar e em seguida Os Mensageiros, né? E aí a gente viu mesmo, né? O André Luiz ele mesmo perscrutou, ele tentou adentrar a mente de um certo espírito lá, que estava dormindo, paralisado como uma múmia, né? Mas viu que a pessoa estava em pesadelo, né? Existia uma situação de crime, inclusive, e tal, né? Então aqui o Aulus está fazendo referência a isso, né? Dos quais, né, esses pesadelos, dos quais despertam quase sempre em plena alienação, que pode persistir por muito tempo. E é o que aconteceu, né? O André Luiz ele viu que tinha pavilhões enormes assim, né? Centenas e centenas de espíritos deitados dormindo, né? Sendo tratados, mas dormindo ali, paralisados. E aí quando eles fizeram uma prece coletiva, lá, uma prece de todos os trabalhadores e tal, caiu uma energia muito bonita assim, sobre todos eles, os que estavam cuidando ali daqueles espíritos paralisados. E desses que estavam cuidando, saiu novamente uma energia e caiu sobre eles, sobre esses espíritos paralisados. Quer dizer que juntou a energia que veio do alto com a energia deles e aí recaiu essa força toda sobre os necessitados. E nesse momento, o André Luiz viu um e outro ali meio que despertando do sono. Até que um apenas se levantou e saiu correndo, alucinado, alienado. Que é o que o Aulus está dizendo aqui, né? Quer dizer, quando despertam, quase sempre eles despertam em plena alienação mental.
né? Que pode persistir durante muito tempo, né? Porque nós vamos fazendo assim, nós vamos nos afastando, nós vamos nos afastando das pessoas, vamos nos introvertendo, vamos caminhando passo a passo para a alienação. Alienação mesmo, né? Se não invertermos o processo, nós caminharemos para a alienação e o resultado final, a paralisia. O resultado final, a paralisia. Então, quando nós formos sair da paralisia, nós vamos entrar na alienação para depois de muito tempo voltar à consciência lúcida. Então, já para fazer esse caminho todo, mas já não fazer, né? Se é para fazer esse caminho todo, então já não façamos. Se eu percebo que já estou tendo uma tendência de ver todo mundo de uma forma negativa. Todo mundo, ninguém presta, ninguém é bom o suficiente, ninguém, né, é confiável, ninguém... Quando eu começo a ter pensamentos assim, pessoal, já está errado. Já estou indo para o caminho errado, né? Eu começo a cultivar essas verdades, entre aspas, negativas, né? Verdades absolutamente negativas que vão me levar ao afastamento de tudo e de todos, né? Então, se eu perceber em mim já essa tendência, eu já estou precisando de ajuda. Já estou precisando ajustar os conceitos dentro de mim. Já estou precisando regular a minha visão, a minha ótica. Porque a vida, ela não é negativa. A vida não é algo de que nós devemos fugir. As pessoas não são algo de que nós devemos fugir. Há maneiras da gente viver muito bem a nossa vida, com alegria, com boa disposição, com otimismo e tal. Haverão dificuldades? Sim. Existirão problemas? Sim. Mas isso tudo faz parte da vida. Nós podemos ser felizes apesar disso tudo, né? E por isso tudo, inclusive, né? Porque aí nós vamos aprendendo e vamos melhorando, né? Cada vez mais, tá? Não sei se está fazendo sentido para vocês, né? Certo. Ana Barbosa está colocando. Alexandre, então quer dizer que na minha vida eu fiz tudo errado? Não, Ana, você não fez tudo errado, não. Eu tento fazer o que é certo, mas vou ser bem sincero, eu já levei tanta coisa da vida que prefiro ficar sozinha. Então, Ana, aí essa aqui é a questão, né? A gente vai tentando se proteger, né? A gente sofre as coisas, entre aspas, da vida, a gente sofre, são resultados do que a gente já fez no passado, e resultados do que a gente tem feito no presente. Se não foi no presente, foi no passado. Entendeu? Então essas coisas que vêm, essas pauladas, paulada da vida, né? Essas frustrações e um monte de coisa que a gente passa, são resultados que nós estamos tendo do passado, né? São resultados das coisas erradas que a gente já fez, dos pensamentos que a gente cultivou, das atitudes que a gente teve, entendeu? Então, quando a gente começa a ter o retorno, a gente não gosta. Aí a gente quer se proteger do retorno que a gente está tendo das nossas próprias atitudes. É aí que está a questão. Só que aí a gente começa a criar um problema. Quando eu começo a me emparedar para me proteger, vou levantar, porque eu levei umas pauladas, levei umas, né? Às vezes nem foi exatamente isso, mas eu interpretei como sendo coisas negativas que eu levei, que eu passei. Às vezes era só correções que a vida estava fazendo na minha vida, no meu modo de pensar, no meu modo de agir. E quanto mais inflexível eu sou, mais pesado é o negócio. Porque buraco na rocha é dinamite que abre, não é? Então, se eu sou uma pessoa muito inflexível, dura, difícil de entender as coisas, aí as situações são mais duras para que eu venha a abrir o meu coração.
Entendeu? Então, isso é resultado do que eu venho fazendo e conforme as minhas necessidades, a vida vai me fazendo passar pelo que eu preciso. Quando eu começo a querer me proteger, eu falo assim, mas ninguém nunca mais vai me magoar, ninguém nunca mais vai me agredir, ninguém nunca mais vai fazer. Quando eu começo a fazer assim, eu começo a levantar paredes e quando eu vejo, eu estou todo emparedado. Entendeu? O resultado final é esse. Eu começo a levantar paredes, ninguém nunca mais vai fazer isso comigo, vai fazer aquilo. Isso interrompe o fluxo da vida, o fluxo normal da existência. Você está de braços abertos para a vida, amar faz parte da vida. Você, o mesmo, o mesmo canal que traz a energia do amor, da alegria, é o canal que traz a dor. É o mesmo caminho, entendeu? Quando a gente fecha esse canal, ninguém vai, a partir de agora, mais me aborrecer, me magoar, me chatear. Aí eu interrompo a minha relação com a vida. Eu perco a criatividade, eu perco a energia, eu perco a alegria, eu perco a convivência, eu perco um monte de coisas. E pode ser que eu diminua mesmo a quantia de ataques que eu sofro, a quantia de situações que as pessoas me fazem. Por quê? Porque eu já nem convivo mesmo, né? Então é eficaz no sentido de diminuir algumas coisas. Só que diminui tanta coisa que diminui até o prazer em viver, né? Então a gente tem uma tendência, né? A gente tem uma tendência a pessoa ir perdendo a vitalidade, perdendo a alegria, perdendo motivação, né? Porque vai ficando enclausurada, né? E a pessoa vai se desconectando de si mesma. A gente fala, a pessoa vai se desconectando do self, né? Que é onde está o sentido da vida, onde está o amor, a energia, a fonte da energia, né? Então a gente precisa ter essa conexão conosco mesmo, né? Entendeu? Quando a gente começa a se emparedar, nós vamos perdendo também essa conexão com o self, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pessoal, eu estou falando assim de uma maneira genérica, tá? Eu não conheço assim as questões particulares de vocês. Peço até desculpa. Não conheço, né, as questões particulares, assim, é algo que precisaria conversar e entender toda uma história, né? E aqui a gente não tem essa possibilidade. Estou falando de um modo genérico, como que normalmente acontece, tá? Algumas possibilidades que a gente vê, às vezes vocês podem se identificar ou não com o que eu estou falando, né? Mas é porque existem vários caminhos que as pessoas tomam. Eu estou falando apenas algumas possibilidades, tá? Me desculpa aí se não estiver respondendo vocês dentro do caso particular de vocês, tá? Mas eu estou falando até bem genericamente, né? Ok. A Vilani colocou, pode se tornar uma pessoa, digamos, amarga. Muitas vezes acontece, né, Vilani? Vai perdendo a alegria, vai ficando uma pessoa amarga. Se você começa a cultivar pensamentos negativos, conceitos sobre a vida negativos, inevitavelmente você vai ficar uma pessoa amarga, tá? E uma pessoa amarga, se você for conversar com ela, é isso que ela vai te falar. Que a vida não presta, que ninguém é confiável, ninguém é bom, né? Que tá tudo errado no mundo, que tá tudo, né? É isso que vem. Se você for conversar, vai surgir isso, tá? Então vai acabando nesse estado aí de amargura, né? A pessoa vai ficando amarga, tá? Mas é porque está existindo uma distorção na ótica, né? De enxergar as coisas. A pessoa acabou se fixando porque sofreu e não conseguiu digerir dos sofrimentos que teve, nem entender os sofrimentos que teve. A pessoa acabou achando que tudo é ruim, tudo é negativo, tudo é dor, tudo é sofrimento, tal, né? Deus não existe, porque senão eu não tinha sofrido do jeito que eu sofri. E é um pensamento errado esse.
O fato de eu ter sofrido não é porque Deus não existe ou porque Ele não é bom. É porque eu precisava sofrer do reflexo do que eu mesmo criei para mim. Né? Deus vai nos educando através de nós mesmos. A gente escolhe coisas ruins, a gente sofre as consequências do que a gente escolhe. Né? E Deus nos permite ter essa experiência para que a gente possa crescer. Né? Então Ele não deixa de existir, ou não deixa de ser bom porque eu estou sofrendo. Né? Eu estou sofrendo porque eu estou precisando aprender certas lições. Né? Tá? Ok? Aludindo às entidades desorientadas, o instrutor disse que muitas delas, por fim, se entediam do mal e procuram a regeneração por si mesmas, né? Quer dizer, muitas delas que estão lá nessa paralisia ou que estão caminhando para isso, começam a perceber que é uma estrada que não tem continuidade. Sempre que a gente entrar por uma viela, né, por um caminho, que é ruim, né? Não vai ter continuação. Vai chegar um momento que eu vou sentir necessidade de voltar. Eu vou ter que voltar para a estrada principal lá, que é positiva, que é amorosa, que é justa, né? Eu tenho que voltar para essa, só que eu vou passar pelo caminho que eu fiz para ir, né? Se você saiu por um caminho, você vai ter que voltar pelo mesmo caminho. Só que aí tomando decisões diferentes, né? Às vezes recebendo ajuda, né? De alguém, de um terapeuta, dos espíritos, dos amigos, dos parentes, tá? Vou recebendo ajuda e vou tomando decisões diferentes, né? Então vou voltando lá para aquele caminho, né? Mas às vezes pode demorar muito tempo, né? Para isso acontecer. Mas todos nós faremos o caminho de volta. O caminho da melhora é o caminho de volta, pelo mesmo caminho, pela mesma estrada que me fez desviar, né, do caminho principal. Ao passo que outras pessoas, né, dessas que a gente falou, graças à assistência que recebem, acordam para as novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste. Então, geralmente até são as duas coisas, né? A gente acaba recebendo auxílio e a gente também vai entendendo que a gente precisa se abrir a esse auxílio, a gente precisa se ajudar, né? Aí a situação vai mudando, né? Vai melhorando, graças a Deus, né? Há, contudo, espíritos recalcitrantes e inconformados, que são docemente constrangidos ao retorno à batalha, para que se desvencilhem da prostração a que se recolheram. Né? Quer dizer, tem situações, né, tem espíritos recalcitrantes que ficam ali caindo no mesmo erro várias vezes, ficam teimosamente repetindo certos erros e se mostram inconformados. São pessoas que querem controlar a vida. Se pudessem, controlariam o próprio Deus. Né? É que não podem, né? Mas se pudessem, tentariam controlar. Tentariam controlar a vida. É o que querem fazer, controlar a vida. E quando percebe que não vão ter esse controle, aí ficam inconformados. A pessoa vai, não me conformo, não me conformo, não era para eu estar passando por isso que eu estou passando. Mas quem disse que não era? Né? Não era para eu ter problemas na minha vida. Onde é que a gente escutou que a nossa vida não era para ter problemas? Quem que disse isso pra gente? Onde é que estava escrito isso, que a nossa vida não teria problemas, né? São as ilusões que a gente criou. Aí a gente fica perseguindo uma vida que não tenha problemas. Não vamos encontrar. E se encontrarmos, é esse caminho aqui que a gente estava falando, de se isolar de tudo, de todos, de viver só para si, o que já é um problema em si mesmo. Porque você não precisa nem procurar problema, porque você já está criando um problema bem grande para você, para o futuro, né? Para o presente e para o futuro, né? Certo? Então, não adianta, nós temos que ser felizes ou tentar nos harmonizar com os problemas,
Não adianta querer acabar com os problemas para ser feliz. Jesus não tem. Você vai pensar que Jesus não tem problema. Jesus tem muito mais problema do que nós. Né? Eu falo brincando assim, e Deus tem problema? Deus tem um infinito de problemas, né? Entendeu? Aqui eu estou dizendo problema, questões a resolver. Né? Quanto mais o espírito evolui, mais questões a resolver ele tem. Por exemplo, Jesus, a gente costuma falar que Jesus é o dirigente do nosso planeta, é o responsável pela evolução do nosso planeta, né? Já pensou o que é você ser um responsável por um planeta inteiro? O quanto de questões a serem resolvidas no planeta inteiro? 7 bilhões de pessoas, né? Mais ou menos. 7 bilhões de pessoas. Você já pensou o que é isso? Né? Qualquer empresário, microempresário, qualquer empresário mediano aí tem um monte de problema para resolver dos funcionários, não sei o que, né? Não é? Imagina Jesus governando um planeta inteiro. Só que ele foi desenvolvendo as capacidades dele há muito tempo. Ele foi desenvolvendo a sabedoria, o amor, a compreensão, discernimento, conhecimento, no nível que ele compatível com o número de problemas que ele precisa resolver. Nós também, nós temos as capacidades para resolvermos o tipo de problemas que a nossa vida nos traz. Nós temos essa capacidade. Conforme a gente for desenvolvendo mais as nossas capacidades, não é que a gente vai ter menos problemas, nós vamos ter mais dificuldades a resolver. Mas também nós teremos mais capacidade para resolver. Talvez já não fiquemos desesperados, não fiquemos aflitos, não fiquemos desanimados, né? Talvez a gente já tenha uma estrutura emocional mais aprimorada para lidar com os problemas que vierem, né? Certo? A Magali Neves, eu gosto muito de ficar só, não aguento ficar no meio de muita gente. Às vezes também, né, o que a Magali me falou, além de tudo que a gente já comentou aqui, às vezes também, pessoal, muitas vezes acontece assim, a pessoa tem uma sensibilidade mediúnica também, né? Então já vi muitas pessoas, já tive muitos pacientes que não aguentavam multidões, não aguentavam nem sair para ir num shopping, não aguentavam ir para... porque começava a passar mal, se sentia mal, tinha emoções desencontradas, mau humor, tinha um monte de coisa. Por quê? Além de tudo isso que a gente já falou, dificuldades do passado, né, certas tendências dentro de nós e tal, tem a questão da mediunidade também. Às vezes a pessoa é médium e não sabe que é médium. Vai acumulando força mediúnica, não participa de nada onde possa gastar essa força mediúnica, uma reunião mediúnica, por exemplo, né? Aí a pessoa começa, qualquer lugar que vai, se sente mal. Qualquer conversa com alguém lá já passa mal, já fica ruim. Aí começa a se afastar do convívio, começa a se afastar, né, até do trabalho. Eu já vi gente que começou a fugir do trabalho. Né? Por quê? Porque o trabalho trazia uma vibração que a pessoa não conseguia lidar. Porque era muito sensível mediunicamente, né? E aí começou a se afastar do trabalho, né? E aí conforme a gente foi tratando, a pessoa foi entendendo que era médium, foi entendendo o que estava ocorrendo, aí ela foi aprendendo a lidar com a mediunidade e voltou a trabalhar, voltou a conviver, voltou, né? Então tem esse tipo de coisa também que acontece, né? Que às vezes a nossa sensibilidade é muito grande e a gente não está entendendo por quê, né? Por que eu estou me sentindo tão mal no trabalho? Tem gente que começa a desenvolver pânico, né? Eu já atendi pessoa que trabalhava, por exemplo, um frigorífico, né? Tem época de posto de saúde, eu atendi lá, a pessoa trabalhava em frigorífico, e frigorífico já viu, né? Aquele ambiente de vampirização, né? E a pessoa médium começava a chegar no frigorífico, ela já sentia a vibração. E começava a passar mal, aí começou a entrar em pânico, né? Desenvolver pânico.
Aí a gente foi entendendo, né? Que a pessoa era médium e ela estava captando as vibrações do ambiente do trabalho dela, né? Que era um ambiente de muito sangue, né? Vampirização de fluidos vitais, né? Geralmente frigorífico é um ambiente complicado, né? Então, mas isso é em qualquer função aí, escola, quantos professores têm que encarar classes de alunos difíceis, perturbados. Aí está na sala de aula, tem 30 alunos e tem 90 obsessores junto com com os alunos. Cada um traz lá uns dois, três, né? Imagina, né? E às vezes é professora médium, entra na sala de aula, já quase que incorpora já quando entra na sala de aula, né? Já sente a vibração. Tá aquela algazarra material, mas espiritualmente às vezes está muito pior. Aí a pessoa começa a passar mal. Quantos professores estão desenvolvendo problemas psicológicos, psiquiátricos? E não é só por causa de salário, por causa disso, daquilo, por causa das influências que a pessoa está recebendo. E os alunos muito perturbados já traz perturbação de casa, né? Ali na escola o ambiente está ruim e a pessoa não sabe que é médium, né? A pessoa não sabe que é médium. E aí recebe aquele impacto todo, fica lá horas ali mergulhado naquele ambiente e não sabe o que está ocorrendo, né? Por isso que tem que procurar uma casa espírita, vai ter orientação, vai tomar passe, né? Quem sabe com o tempo vai aprender a lidar com a mediunidade, participar de uma reunião mediúnica, né? Aí vai continuar sendo professora, mas vai sentir as coisas lá e vai levar para a reunião mediúnica. E lá na reunião mediúnica atende os espíritos dos alunos lá, que estão junto com os alunos, vai até ajudando os alunos a melhorarem, vai ajudando as famílias até a melhorarem, né? Porque o médium é assim, né? O médium, ele é uma ponte entre a necessidade e o socorro espiritual. Então o médium ele vai estar sempre percebendo mesmo onde é que ele está, ele vai estar captando certas presenças e tal, mas se ele participa de uma reunião mediúnica, ele vai ter onde trabalhar os sentimentos, as reações, as energias, as somatizações que ele está tendo, né? Senão, ele acaba desenvolvendo mesmo transtornos aí variados, né? Tá? Ok. Muito bem. Então aqui a gente leu, né? Há contudo espíritos recalcitrantes e inconformados que são docemente constrangidos ao retorno à batalha, para que se desvencilhem da prostração a que se recolheram. Aqui no caso, o Aulo está dizendo a respeito daqueles teimosos, né? Inconformados que muitas vezes vão sendo levados à reencarnação, né? Ao retorno à batalha daqui do mundo, né? Então eles são trazidos como remédio. O melhor remédio para eles é reencarnarem. Normalmente é. Para os espíritos mais infelizes, o melhor remédio é sempre aqui na Terra. É voltar o mais rápido possível aqui para a Terra, né? Então eles estavam lá naquela dormência, lá no plano espiritual, naquela situação lá, né? Aquele casulo que estava entrando lá. Aí eles fazem o espírito reencarnar e a vivência da matéria faz como a pessoa retome a vida. Aí nós vamos conversar sobre isso na semana que vem, ou na quinta-feira, né? Se tudo der certo. Né? O que acontece nesse caso? Né? Que a pessoa vem e reencarna. Ela melhora de vez? Ela sai dessa alienação? Ela sai desse enclausuramento? O que acontece? Né? Aí na quinta-feira a gente vai conversar sobre isso. O Aulus vai explicar para a gente aqui, né? A Patrícia Loyola falou: eu entendo que reclamar é clamar a Deus duas vezes. Porque se não quero algo ruim, por que clamar? Reclamar é clamar a Deus duas vezes? Assim, reclamar é muito ruim, né? Quanto mais a gente reclama, mais o problema aumenta, né?
Por quê? Porque quanto mais você fica fermentando aquela situação negativa, mais aumenta o problema, né? É um vício, né? Reclamação é um vício. Faz a gente funcionar só no modo negativo, a gente já viu que funcionar no modo negativo não ajuda. Gera uma energia muito ruim, uma energia patológica, gera doenças em nós e no nosso ambiente, né? E não traz solução. Só sintoniza com os espíritos infelizes, né? Então aí nós vamos agravando o problema, ao invés de termos condição de resolver, né? Ok. O pessoal está falando, eu tenho livros, mas não tenho tido vontade de ler. Pois é, pessoal, eu tenho visto assim o pessoal perder, muita gente que lia livros tem perdido esse hábito, né? E é um hábito que a gente não pode perder, né? Hoje em dia o pessoal está substituindo muito o livro pelo vídeo. Ah, eu assisto palestra, ouço áudio. Mas, pessoal, a leitura não deve ser substituída pela palestra em vídeo, é um trabalho diferente, é um trabalho muito maior, exige muito mais de nós, é um exercício muito melhor. E até porque nós precisamos ir nas fontes também, né? Mas eu sigo o palestrante tal, tudo que o palestrante fala eu sigo. Pessoal, cuidado, né? Quando a gente só pega coisa do palestrante, que o palestrante falou, a gente está pegando uma coisa que já foi pensada por ele, mas na visão dele, que pode estar certo e pode estar errado. É importante a gente aprender, a gente não perder o contato com as fontes. Que fontes? Allan Kardec, André Luiz, Joana de Ângeles. Né? A gente não perder esse contato com as fontes, né? Por quê? Porque as fontes fazem com que a gente vai direto ao conhecimento, a gente vai ter a nossa ideia, o nosso pensamento. Isso é importante. Eu gosto sempre de trazer a parte escrita aqui para vocês irem, né, não perderem o contato com a fonte, né? E até irem lendo, né? Por quê? Porque o pessoal está acostumando muito com o ouvir, o ver e o ouvir, mas não ler, né? Isso é ruim, né? O espiritismo, ele deve ser aprendido, ele deve ser exercitado em termos de conhecimento muito mais pela leitura. Porque nós temos livros e livros maravilhosos, nós precisamos lê-los. Hoje em dia, o imediatismo, a gente quer tudo assim. Eu vou naquele youtuber lá que ele fala em 5 minutos o que eu quero, em 10 minutos o que eu quero. Gente, isso aí é um vício, né? Isso é um vício, porque eu não estou tendo paciência de pegar um livro e estudar e ir colhendo as pérolas ao longo do livro. Eu quero aquilo que em 2 minutos me responde, né? Eu questiono um pouco esse caminho, né? Mas cada um escolhe o que achar melhor, né? Mas eu questiono um pouco esse caminho, esse imediatismo que a gente está tendo, né? Pessoal, já 9 horas, né? 21, vamos fazer a prece, né? Aí na quinta-feira a gente continua, tá? Aí a gente dá sequência aqui ao nosso estudo, tá bom? Mas vamos em frente, né? Temos muita coisa ainda para nós estudarmos aí. Vamos lá, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos de mais uma noite de estudo, de aprendizado, junto com o André Luiz, junto com esses espíritos amigos que estão em torno de nós, nos estimulando ao bem. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, seus lares, seus familiares, os espíritos necessitados que se aproximam de nós, que possamos neste momento nos sentir envoltos nessas vibrações cariciosas e nos despedirmos para logo mais, através do sono, podemos nos reencontrar nas tarefas e nos aprendizados do bem. Contamos com o teu auxílio hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal, muito obrigado. Desculpa aí não ter respondido todos, tá? Mas vamos em frente. Devagarzinho a gente vai
tendo a oportunidade de conversar, tá bom? Então fiquem com Deus e bom descanso para todos. Até mais.